Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando agora, aqui no portal da Comunidade Canção Nova, no Facebook, a transmissão do grupo Combatentes. O grupo Combatentes, que se reúne sempre às terças-feiras, a partir das 19h30, na Casa de Missão. Mas, por ocasião desse tempo de quarentena, a gente vai estar se reunindo aqui, como tantas iniciativas missionárias, aqui pelo nosso portal no Facebook. Boa noite, queremos dar as boas-vindas para você, Jaqueline, Julieta Castro. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe. Que Deus esteja aí na casa de vocês, vendo todas as suas necessidades. Deus é bom o tempo todo, não vamos esquecer. Como é de praxe, a gente vai esperando as pessoas chegarem e vamos compartilhando nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, o grupo. E você também é convidado a fazer isso, né? Compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe, convide as pessoas a estarem conosco hoje, rezando aqui no Grupo Combatentes. Já entrou a Cívita, Rejane, nossas irmãs de comunidade, sejam muito bem-vindas. Coloquem aqui as suas intenções para nós apresentarmos diante do Senhor. Boa noite, querida, para você também. E enquanto a gente espera todo mundo entrar na nossa casa, né? Sejam bem-vindos, aqui é o nosso cantinho de oração e nós pedimos licença para entrar na sua casa. Abençoar o seu lar e juntos nós colocarmos e nos colocarmos diante de Deus nesse tempo que é um tempo tenebroso, mas é um tempo favorável, é um tempo da graça, é um tempo que Deus pensou para cada um de nós. Nós não estamos alheios à vontade de Deus, pelo contrário, Ele planeja tudo e é isso que nós vamos ver na palavra de Deus hoje, está muito acima dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, que são olhos, que são efêmeros, que são muito pequenos. Então vamos nos colocar diante de Deus abertos para a vontade, tá? Enquanto isso, a intenção e juntos nós apresentaremos na nossa pequenez, na nossa verdade, assim como. E a gente retoma então o nosso ciclo temático, o ciclo temático estava em curso, e disse Jesus, então vou até colocar aqui, ciclo temático. E vamos colocar aqui. E disse Jesus. E o texto bíblico que vai nos orientar hoje, a leitura, será do livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículos do 18 até o 20. 18 ao 20. Então, pronto. Tá vendo que não tem ensaio, né? É tudo de acordo com a prudência e a espontaneidade do Espírito Santo. Tomou nota? Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Então você pode pegar a sua palavra, pega a sua Bíblia e vamos juntos, Vamos juntos escutar aqui o Santo Evangelho. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você não tomou nota, tome,
porque vai ser importante para nós, para esse círculo bíblico, para essa temática, que todas essas palavras que nós estamos tomando, não só essas, mas também do estudo bíblico com o Christian mais cedo, que você tenha a oportunidade de ruminar, né? A palavra de Deus é o nosso alimento, é ali que nós temos contato com o Senhor. E mais recentemente, né, tem sido o nosso alimento necessário, o nosso alimento urgente nesses tempos. Então, para nós é importante que isso seja ruminado. Como é isso, né? E o Padre Júnior vai falar, o Senhor vai falar. Você sabe o que é ruminar, né? É aquele movimento digestivo, né, que alguns animais fazem, de que o alimento vai para o estômago e volta para a boca para que você retire todos os nutrientes. Então isso quer dizer o quê? Que nós não vamos visitar a palavra só uma vez, entendê-la superficialmente. Não, você vai ruminar, você vai, e a palavra é viva, e a palavra é atual, você vai ter essa experiência, assim como nós temos também, que uma vez a gente entra em contato com a palavra, ela nos diz algo. E uma outra experiência, ela vai nos dizer outra coisa, porque é assim que nós somos supridos em nossas necessidades por meio desse alimento santo, né? Então Deus vem nos nutrindo com tudo aquilo que a nossa alma necessita. Sim, a gente vai acolhendo todos, a gente não pode, infelizmente, ficar resistindo às presenças, mas seguramente todos são muito bem-vindos a esse momento de oração, de reflexão da palavra, de união do nosso espírito com o espírito do Pai. Essa passagem, ela faz parte, a gente sempre lê a parte que tem a ver com o mote, que é disse Jesus, não é? No entanto, ela trata de um contexto, e esse contexto é o processo de Gerasa. Era um homem possuído de vários espíritos, que ninguém conseguia expulsar, debelar, até que Jesus chega lá e expulsa os demônios desse homem. Eles vão para uma área de porcos, e o homem livre da possessão diabólica, livre daquilo que o oprimia, faz um pedido. Jesus vai seguindo o caminho, que versículo 18 você pode ler com a gente. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Então veja, o homem tinha ficado possesso, vítima da ação do mal, vítima dos limites desse mal que o atormentava, e liberto que foi pelo poder de Jesus, ele, claro, queria continuar com o Senhor, queria se aproximar. Quem é aquele homem? Quero continuar com ele, com o poder que ele tem. Mas Jesus diz: não, não vou. Você não vai conosco. Não vou te admitir. A sua missão é outra. E aí vem a primeira mensagem importante que nós podemos e devemos tirar desse ciclo temático. Nem sempre, aquilo que eu quero fazer, ainda que bom, ainda que legítimo, ainda que correto, é a vontade de Deus. Já dissemos isso outras vezes. A distinção que há entre conversão e discernimento. A conversão é a escolha entre o certo e o errado. Isso é conversão. É quando eu escolho ficar com Deus e não com as obras do mal. É quando eu escolho as ações do céu e não as da terra. Isso é conversão. Agora, discernimento é escolher entre aquilo que é bom, justo, legítimo, e aquilo que é bom, justo e legítimo e também é vontade de Deus. Porque nem sempre aquilo que eu quero, na hora que eu quero, quando eu acho que preciso, é o que de fato Deus quer para mim. Aquele homem disse: não, eu estou liberto, vou seguir quem me libertou. Mas Jesus via na frente. Jesus via a missão dele para além do que ele podia enxergar. E aí também está a pedagogia de Deus. Nós temos uma visão limitada, mas Deus vê o todo. Você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu vejo o recorte. Deus vê a peça completa. Eu vejo um instante. Deus vê todo o tempo. Eu vejo o momento. O Senhor vê o todo. O início, o meio e o fim.
Eu queria chamar a atenção aqui para o versículo 19, porque logo no início você vê esse fragmento. Jesus não o admitiu, né? E aí é muito interessante ver, inclusive na vida dos santos, na vida de pessoas que seguiram Jesus de perto, né, que tiveram esse mesmo desafio de escolher algo que aparentemente, né, que aos olhos do mundo e aos olhos de todos, já parece ser uma escolha difícil, né, parecem ser escolhas justas, louváveis, boas, caminhos inclusive difíceis de serem levados à frente, né? Porque eles suscitam de nós um esforço, né? Se a gente pensar aí, dentre vários caminhos que Deus nos apresenta, o caminho vocacional, né? Quantas pessoas já não estiveram diante desse discernimento, né? O próprio Christian, né? Que desse tempo só ficou a lembrança, né? A lembrança dos frades. Que essa é uma lembrança, é uma marca de quem já viveu essa experiência e passou por esse discernimento, né? Mas que muitas vezes nós temos uma ideia do que Deus tem para nós e do que Deus quer para nós, muito diferente de fato daquilo que Ele pensou, daquilo que Ele sonhou, daquilo que Ele idealizou para nós, tá? E aí, quando nós estávamos aqui conversando sobre esse assunto, eu me recordei de Santa Teresinha, né? Porque ela é a santa padroeira das missões, mas é uma santa carmelita enclausurada. Então, muitas vezes, esse chamado vai para além das aparências. Então, antes mesmo de citar, porque eu separei aqui uma citação de Santa Teresinha, que eu achei lindo, fiquei apaixonada, mas eu quero chamar a atenção, ainda digerindo, né, ainda ruminando esse versículo. Jesus não admitiu naquele plano que era tão lindo, que era o sonho, que era a vocação dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que o seguiam mais de perto, mas isso não quer dizer que Deus não tinha planejado algo para esse homem. Deus tinha um plano para ele e o plano dele era importante para a salvação das almas, né? Isso é fundamental. O que Deus quer para nós, o que Deus pensou para mim e para você, faz parte do plano de construção e da salvação das almas. Muitas vezes, na nossa visão limitada, nós pensamos, eu vou seguir dessa maneira, para mim vai ser difícil, eu vou ter que abrir mão de tantas coisas, e nem é isso que Deus quer, né? E nós estamos desprezando aquilo que de fato é o caminho que Deus quer que seja trilhado por cada um de nós. E aí eu me recordo na fala de uma irmã nossa, Rosinha, um beijo, Rosinha. Nós falávamos essa semana, Deus nos chama nesse tempo a estar em casa, com as pessoas que nos conhecem verdadeiramente, sem máscaras. Você está pensando que o que ele pediu para esse homem era mais fácil? Era mais difícil, porque ele ia pregar com pessoas que o conheciam, que conheciam seus defeitos e suas virtudes, mas principalmente os defeitos estavam ali sem maquiagem, né? Porque nos de fora acho que nós mostramos a nossa melhor versão, né? Eu vou fazer aqui uma metáfora, quem é casado vai se identificar, né? Quando a gente começa a namorar, o namorado só conhece a gente maquiada, na produção, no salto, né? E depois que ele conhece, a gente passa a viver, né? Na intimidade do lar, aí conhece sem a maquiagem. Aí depois que casa, fala assim, quem é você de manhã? Quem é você, né? Sem produção, né? Então, é assim, né? E da mesma forma e vice-versa, né? Você só conhece o lado gentil, né? E depois você conhece a pessoa com todos os seus humores, né? E aí é que entra o amor, né? A gente sai da fase da paixão porque vai conhecer o ser humano completo, em seus defeitos e em suas qualidades. Então, chamar esse homem
não era menor, né? Pelo contrário, era um grande desafio pregar para os seus familiares, ser testemunha daquilo que Deus fez para ele, dizer como Deus se compadeceu dele. E as pessoas iam crer, porque aquelas pessoas estavam vendo aquele homem sem máscaras. E ainda no versículo 18, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade onde nós temos tantos direitos, né? Achamos que temos tantos direitos, precisamos ser amparados, precisamos ser ouvidos, precisamos ser percebidos, precisamos ter likes no Instagram, enfim. E aí quando ele escuta assim, e Jesus não permitiu que ele o seguisse, e Jesus não admitiu, aí você pensa assim, puxa, Jesus foi preconceituoso com a pessoa, ele foi displicente com a pessoa, como pode Jesus... Ele foi áspero, ele né? Foi, que é isso? A pessoa não aceitar o outro, nos dias de hoje todo dizer mundo assim, tem o seu valor, como assim? Ah, meu Deus, não é o Messias. Talvez nos dias de hoje dizer assim, né, amor? Faltou empatia. Pronto, faltou empatia. Faltou ética. É antipático, isso é assédio religioso. Aí eu volto para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Você vai só dar uma olhadinha, depois você vem com calma. Eu vou só ler para você aqui. Marcos 3,13. Diz assim: Jesus subiu à montanha e chamou os que ele mesmo quis. Ele chamou os que ele quis. Então veja, no reino de Deus, que é uma monarquia, que tem um rei e que tem um bocado de servo, que somos nós, quem manda é o rei. Então ele chama quem ele quer. Então assim, a gente tem que desencanar como cristão e parar de dar piti, porque alguns fazem umas coisas, outros não. Porque alguns são chamados para fazer umas coisas, outros não. É preciso que nós reconheçamos onde Deus nos quer e ali frutificarmos. Lembra do evangelho que diz: a um deu 10, a outro deu 3, a outro deu 1 talento. E frutificaram 30, 70 e 100 por 1. Esse papo que nós somos iguais, isso é a maior mentira. Nós somos diferentes, iguais em dignidade, iguais no amor de Deus por nós, iguais em nossas misérias. Mas para aí, entende? Então assim, o Senhor não permitiu que ele fosse chamado, que ele o seguisse. E aí parecia que Jesus refugou aquela vocação. Mas não foi não. Vamos ler o restante, vamos ler 19. Onde o Senhor dá uma ordem para ele. Quer ler ou leio eu? Lê. Opa, vou ler então. Deixa eu ler, gente. Então eu vou ler. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai não. Ele não vai não. Mas ele disse: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como por ti mostrou misericórdia. Olha a missão. E aí, eu queria chamar a atenção no enchimento, tá? Que eu acho que ronda a caminhada do cristão. Esse homem, ele teve uma escolha, né? Ele esteve diante de Deus e ele não foi admitido. Ele poderia simplesmente, né, ter ficado no espírito de piti, ele não me quis, ele não me admitiu e abandonado o caminho. Mas ele foi submisso, ele foi obediente e ele teve abertura suficiente para, mesmo não sendo admitido para o que ele queria, ele receber, aceitar a missão que Deus queria dele. Será que muitas vezes nós, cristãos, não estamos frutificando por isso? Porque não estamos abertos ao Senhor para que Ele nos fale e nos coloque onde Ele quer e não onde nós queremos.
Ah, mas eu queria estar ali naquele palco tão bonito, né? Visto por aquelas pessoas. E será que é o que Deus quer? Né? Mas eu gostaria tanto de ser enclausurada, é tão lindo. Mas será que é o que Deus quer para você? E Deus sabe o que você suporta. E Deus sabe onde você rende. Deus te fez e te conhece mais do que você mesmo se conhece. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E aí resta a nós ter essa maturidade e essa humildade que esse homem teve. Será que hoje você suportaria? Além de não ser admitido, ser colocado em um outro lugar, onde você não tinha pensado? E aí vejamos, Deus nos coloca hoje nesse tempo em uma clausura obrigatória. Quer queira, quer não queira. Quer goste, quer não goste. A grande maioria de nós está numa condição que muitas vezes foge. Dentro de casa, cuidando da família. Né? Tem pessoas que já têm mais prática nesse sentido, né? Já tiram de letra e já são cuidadores. Mas para muitas pessoas tem sido um tempo difícil, um tempo de sacrifício. E aí eu lembro de uma situação de um padre amigo, que ele dizia que a pessoa passava mais tempo na igreja do que em casa, né? Ele dizia, vá para casa, rapaz. Ah, passar um tempo em casa, vai ver a tua família. Vá para casa, porque começa assim, ó. Vai para tua casa. Vai para tua casa, porque é o lugar mais difícil de ser missionário. É em casa. Em casa estão os desafios. Né? Em casa, inclusive, eu exorto você a pensar sobre isso. Veja, nós temos que ter cuidado para não fugir de casa. Não é? E aí eu começo a querer estar em outros lugares, eu arrumo uma coisa na segunda, uma coisa na terça, uma coisa na quarta, uma coisa na quinta, uma coisa na sexta, para dormir em casa. E aí, fora de casa, eu sou religiosa, eu amo a Deus, eu amo a todo mundo gosta de mim, e eu sou solícito, mas em casa eu sou abusado. Em casa eu não faço nada, em casa eu sou um estranho. E como é que eu consigo converter a minha casa assim? Não é? Então vá para casa. Vá para casa para junto dos teus. Para junto dos teus. Eu gosto de pensar nisso, porque eu pensar na comunidade Canção Nova. Nós somos uma comunidade de amor e adoração. Todo mundo conhece esse slogan, né? Comunidade de amor e adoração. Nós somos uma comunidade que evangeliza valendo-se, lançando mão dos meios de comunicação, rádio, TV e internet. Nesse tempo, muito mais ainda, internet. Somos isto. Mas veja, da eficácia de nossa vida comunitária à eficácia da missão. Então, eu, Canção Nova, preciso também ir para casa. E que casa é essa? A casa dos meus irmãos, a minha vida fraterna. Eu preciso viver a fraternidade. Aí eu que sou casado, eu que sou do segundo elo, eu que moro aqui, eu sou professor, não é? Dou aula, sou diretor de escola, aí a Soraya faz doutorado da faculdade, da UFC. Aí a gente precisa dar conta de nossa vivência fraterna em casa com as crianças, dar conta de nossa vida com a comunidade, para que assim nós consigamos dar conta do mundo que espera de nós o testemunho. Nós precisamos nos arriscar e voltar para casa, onde as máscaras caem, onde não tem como fantasiar ou florear, né? E aí, gente, vamos ressaltar uma coisa. É importante ter esse lugar que você possa viver livremente sem máscaras. É importante. Eu me lembro de uma das pregações do Padre Léo, que ele dizia, e ele disse isso publicamente, né? Que uma irmã protestou, a irmã da comunidade Betânia, protestou, que você vai lá para a Canção Nova, faz todo mundo rir, né? Fica todo mundo feliz quando você está lá e você chega aqui e aí se transforma. E ele colocou essa questão na pregação. Antes que nós tenhamos esse lugar onde você viva sem máscaras,
Mas o que Deus quer de nós é, além de viver sem máscaras, ser capaz de viver a verdade do Evangelho, que não é fácil. Por que é difícil em casa? Porque lá fora você tem ações planejadas. Você tem um contexto onde você exercita um personagem, né? Você é professor, você é pai, você é advogado, você é médico e você se veste dessa persona onde você vai estar institucionalizado, ligado de um estereótipo onde você executa, onde você tem uma postura que é corporal, que é psicológica, emocional e você desempenha uma função. Para Deus, nós não só desempenhamos funções, nós não somos empregados dele. Ele disse, vós não sois servos, eu já vos chamo de amigos, porque Deus nos conhece. E em casa nós não temos ações, nós temos reações que são verdadeiras diante de um filho que desobedece, diante de um marido que às vezes não é amoroso, diante de uma mulher que não é compreensiva. Então nós temos reações e são verdadeiras, é a nossa verdade. Então o que Deus quer de nós é a verdade. Então entenda, Deus não está pedindo nada além do que você é. Então Deus quer que você seja de verdade. Né? Então Deus está nos pedindo algo que não vai além dos nossos limites. Né? E que muitas vezes quando a gente lê esse versículo sem ruminar, sem ir na profundidade do seu significado, você vê e você acha que Deus foi áspero, Deus foi duro, Deus não admitiu, né? E aí a pessoa foi para o chamamento e não foi admitido por Deus. Não é nada disso. Né? Deus conhece, nos conhece em essência. Deus sabe o que é melhor para ti, para a tua salvação. E o momento presente que nós estamos vivendo, o melhor para a nossa salvação é estar em casa, é amar a família, é testemunhar a verdade de Cristo para ela, para ele, para nós. É viver isso verdadeiramente. E aí, o Evangelho diz que agora começou a proclamar na Decápole, que era a cidade, tudo quanto Jesus fizera, e todos ficaram admirados. Ele foi instrumento de Jesus, mesmo não caminhando com ele. Na obediência, na atenção à ordem do Mestre, ele caminhou e foi instrumento do Senhor. E é nessa direção que nós queremos rezar, né? Nessa noite. Nós queremos rezar para que nós também consigamos, no chamamento específico que temos, dar essa resposta para Deus, que às vezes destoa do que nós queríamos, mas o Senhor sabe o que é melhor. Olha só que interessante. Antes da gente rezar, vocês estão vendo que não tem ensaio, tá? Não tem ensaio, que é tudo espontâneo. E isso que o Christian diz conecta exatamente o que eu queria dizer lá no nosso comecinho do encontro sobre Santa Teresinha, né? Que para mim foi uma surpresa, uma dessas surpresas agradáveis de Deus, né? Que aparentemente te chama atenção, você tem uma intuição de ver aquilo ali, mas não sabe exatamente onde vai dar. E foi exatamente isso que eu percebi. Eu ficava me perguntando, mas por que Santa Teresinha, que era uma carmelita, ou seja, ela era enclausurada, ela foi considerada a padroeira das missões? E aí eu vi duas citações dela que fazem todo sentido, né? E que conectam a história de Santa Teresinha com esse versículo do Evangelho que nós estamos ruminando hoje. Santa Teresinha, das missões, não era o estar fisicamente nas missões, mas era estar interiormente ligado à vontade de Deus. Então este homem não estava fisicamente com o Senhor, mas ele, ao aceitar o que Deus planejou para ele, esteve intimamente ligado com Cristo, fez a sua vontade, né? Ele esteve submisso à vontade de Deus. E olha só como Santa Teresinha estava ligada a essa vontade do Senhor. Nessa citação ela dizia assim: no coração me repercutia continuamente o brado de Jesus na cruz.
tenho sede. Estas palavras acendiam em mim um ardor estranho e muito vivo. E aí continua. Quisera percorrer a terra, apregoar teu nome. Quisera ser missionário não só por alguns anos, mas quisera sê-lo desde a criação do mundo e até a consumação dos séculos. E aí, o que foi que a igreja viu e admitiu? No coração de Teresinha estava a essência do missionário, né? O seu desejo, a sua essência, né? O seu ardor, o desejo de estar intimamente ligado a Cristo, né? E nós, nesse tempo, somos missionários que temos um desejo de estar intimamente ligados a Cristo na Eucaristia, mas Deus não nos quis lá fisicamente. Nós temos que comungar o Senhor, fazer a comunhão espiritual. Então, meus irmãos, hoje é um tempo de nós experimentarmos, exercitarmos a humildade desse homem que se tornou esse discípulo à distância, que pregou o Evangelho, assumiu a vontade de Cristo, mesmo não sendo admitido fisicamente por ele. Esse é o plano de Deus para nós, para o dia de hoje, para esse tempo que estamos vivendo. Então, assim, eu queria colocar todos que estiveram conosco até agora. Como eu disse, a gente não consegue citar os nomes e as intenções, mas depois a gente vai sim ver todos os comentários e colocar em nossas orações as famílias que foram apresentadas, os pedidos de saúde. O Senhor sabe, o Senhor vê o nosso coração e acolhe os nossos pedidos. Pensamos, onde você está, se você puder, feche um pouquinho os seus olhos e nos acompanhe nessa oração que vai concluir, né, que vai sacramentar esse nosso momento de agora. Senhor, nós te pedimos nessa noite, por todos aqueles e aquelas que estiveram conosco aqui, nesse canal, por esse meio, se assumiram como correntes. Nós queremos, Senhor, entregar as suas intenções, as suas causas, as suas famílias, os pedidos por enfermidades, Senhor, que estão assolando o teu povo. Derrama, Senhor, misericórdia, seja misericordioso para conosco. Alcança, Senhor, as famílias que passam por dificuldades financeiras, que passam por enfermidades, que passam por desequilíbrios de estruturas. Vai, Senhor, restabelecendo, vai derramando o teu sangue, vai passando à frente. Sim, Senhor, tu conheces os pedidos e as demandas que nós trazemos. Nos alcança, Senhor, e derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que tenhamos, Senhor, um coração dócil, assim como este homem, para que possamos, Senhor, permanecer junto de ti, ainda que não consigamos estar onde quereríamos. Nós queremos estar onde tu queres que nós estejamos, Senhor. Essa é a nossa vontade, Senhor, esse é o nosso pedido para essa noite. E vamos nos unir a todos aqueles que essa noite têm um sentimento de impotência diante da pandemia, diante de todos os acontecimentos. Vamos colocar em oração, unidos, onde você estiver. Você viu que para Deus o importante não é estar ligado fisicamente, o importante é estar ligado espiritualmente. Por isso, Senhor, queremos nos unir a Ti. Queremos que a nossa vida esteja entrelaçada à Tua, porque nós sabemos no nosso coração que nós não somos apenas servos. Nós, pela Tua misericórdia, temos a honra de ser chamados Teus amigos, só pela Tua vontade, não pelo nosso merecimento. E por isso mesmo nós nos tornamos dependentes do Teu amor, dependentes da Tua amizade. Dai-nos a humildade deste homem, de sermos capazes de estar onde Tu deseja que estejamos, querendo ou não querendo, que seja feita a Tua vontade e que Tu nos dê a capacidade de estar e viver unidos a Ti. E que nós possamos apresentar a Jesus todo medo, todo ressabiamento. Você que foi invadido pelo medo da morte, você tem falado com o Senhor mesmo, pedindo para não morrer,
Eu não quero morrer, não quero morrer os meus, me preserva. E o Senhor dá uma palavra que está em Sabedoria 4, versículo 7, que diz, o título da palavra é: vida longa não significa nada. O justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a que dura muito, e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos, uma vida sem mancha, a idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Vivendo entre pecadores, Deus o transladou. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertisse a inteligência. Nenhum engano seduzisse a sua alma. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, que por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. Que nós não tenhamos medo do Senhor, tenhamos medo de viver sem o Senhor. E que você possa pedir a Deus essa segurança, esse porto seguro que é a fé. Que você não tenha medo de perder a vida, porque a vida em Cristo ela é eterna. Que nós possamos nos lançar nessa noite como combatentes nesse tempo de combate. Combatentes neste tempo de combate. É chegada a hora de pedirmos a Deus a força, a perseverança, a fortaleza, a constância próprias e necessárias a esse tempo. Que o Senhor possa derramar em nós, que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa fazer de nossos lares frontes, né? Que você aproveite esse tempo para rezar com a sua família, que você aproveite esse tempo para rezar o texto, para meditar a palavra de Deus, para estar com eles. É um tempo de graça, é um tempo oportuno, é um tempo favorável. Este é um tempo de luta, mas é um tempo de Kairos, é um tempo de graça de Deus para a nossa casa. Essa palavra, ela ainda quer dizer mais. Né? Não se apegue às estatísticas. A nossa vida é Deus. E por mais que racionalmente piorar, né? Não tem jeito, né? Não entre nesse sentimento de pessimismo. Não entre. Muitas vezes é até saudável para você sair, né, de frente desses documentários que estão te alimentando em você o medo, o pânico e o pessimismo. E assim como na palavra foi dito, né, ter longa vida não quer dizer nada. Né? Alguém pode morrer jovem e ter plenitude e alcançar o céu. Então vamos entrar nessa palavra e ver os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Então, por mais que racionalmente pareçam bem, entenda, o plano de Deus é muito maior, está além do nosso alcance, da nossa visão, daquilo que nós conseguimos prospectar e compreender. Né? Então, cabe a nós, nesse tempo, nos sujeitarmos à vontade de Deus, nos colocarmos em suas mãos e esperar na sua providência, na sua vontade e na sua misericórdia. Fazendo sim a nossa parte, mas sabendo que tudo está no seu domínio. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este encontro. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles e aquelas que puderam estar conosco rezando e fazendo parte dessa família de combatentes em tua presença. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos concluindo aqui o grupo Combatentes de hoje. Seguimos com as atividades próprias da missão. Quero repassar com você as nossas atividades. Às 11 horas do texto da Providência com a Ritinha. Às 2 da tarde, 14 horas, o nosso estudo bíblico. Às 15 horas, o texto da Misericórdia. Às 18, o texto mariano. E às 18h30, a Santa Missa, transmitida lá do céu da Casa dos Padres, da Canção Nova aqui em Fortaleza. Né? Na terça-feira tem o grupo Combatentes e na quarta-feira o grupo de casais.
no sábado, o grupo de jovens. Então venha conosco esse tempo próprio, esse tempo propício, esse tempo de graça. Tá bom? Deus abençoe a você, a sua família. Fiquem em paz e estejam conosco nesse tempo de retiro. Amém? Uhum. Tchau, gente. Fique com Deus.